Fala, galera! Sextou, né? É, verãozão, calorão. Não, mas você vai ter que estudar. E estamos começando o ano aí, e esse ano tem muita meta a ser cumprida, né, senhores? Inclusive, tem novas possibilidades de interação com química com vocês, e eu hoje estou estreando pelo IGTV. Bom, e para poder coroar isso, eu pensei aqui numa ideia de comentar questões de concursos. Por exemplo, agora no dia 15, a Polícia Federal abriu edital para concurso de papiloscopista, né? E a partir disso eu vou comentando algumas provas, alguns assuntos aí pertinentes que podem cair na prova, né? Se você gostou, curtiu, comenta, compartilhe. É isso aí, né, pessoal? Bom, na questão de hoje, eu vou falar justamente uma prova do concurso de 2012 realizado pelo CESP. Hoje é conhecido como SEBRASP, né? Vou colocar aqui a questão na tela para vocês. Bom, em junho de 2001, um rapaz de 33 anos de idade foi executado em Indiana, nos Estados Unidos da América, com uma injeção letal composta de soluções aquosas de tiopentato de sódio, brometo de pancurônio e cloreto de potássio. Ele e um amigo haviam sido condenados em 1997 pela exposição de uma bomba em um prédio do governo federal de Oklahoma City, com base em depoimentos de testemunhas e na identificação de duas impressões digitais, uma presente em um recipiente que continha nitrato de amônio, o composto utilizado na fabricação da bomba, e outra encontrada na caminhonete que explodiu em frente ao prédio. Bom, pessoal, antes de tudo, cabe lembrar que as provas, né, de concurso têm várias formas, tanto quem já é concurseiro, né, de plantão, e quem está começando aí. Cabe lembrar que o modelo do CESP e SEBRASP, ele é certo e errado com um fator de correção. Então, muito cuidado ao responder as questões. Interpretação de texto é muito, muito importante. Considerando as informações do texto acima, sabendo que as massas molares do potássio e do cloro são, respectivamente, 40 gramas por mol e 35 gramas por mol, julguem os itens a seguir. A decantação é o método mais indicado para a separação do cloreto de potássio da solução injetada. A eventual dissolução de nitrato de amônio em água causaria diminuição do pH da água. A ligação existente entre os íons do nitrato de amônio sólido é direcional, daí a elevada resistência desse tipo de sólido a impactos. Sabendo-se que o sódio e o cloreto estão no mesmo período da tabela periódica e que o sódio pertence ao grupo 1 e o cloro ao grupo 17, é correto concluir que a energia de ionização do cloro é superior à do sódio. Outro item. Considerando-se a reação ilustrada abaixo, correspondente à síntese do tiopental, em que ET refere-se ao grupo etil, é correto concluir que a síntese dessa molécula se inicia com uma alquilação em uma molécula pertencente ao grupo éster, olhando aqui a reação. E, por fim, último item, supondo-se que estivessem sido injetados no condenado 50 ml de uma solução letal com concentração de KCl igual a 1,6 mol por litro, é correto afirmar que a massa de sal injetada equivaleria a 6 gramas. Em primeiro lugar, né, sempre importante ler antes de tudo, porque o CESP ele tem muitas pegadinhas. E muitas vezes os conceitos eles não são diretamente relacionados ao assunto aí. Tem, claro, muitos aspectos envolvidos aí da química inteira. Por exemplo, o item 91, né? A decantação é o método mais indicado para a separação do cloreto de potássio da solução injetada. Bom, esse item é um item falso, uma vez que, se a gente for levar em consideração os tamanhos, né, aquela teoria de raio, né, raio iônico, da relação aí da carga e do raio, consequentemente, saberemos que o potássio e o cloro possuem raios iônicos muito pequenos. Logo, eles
são de difícil precipitação, né? Uma vez aí que o processo de solubilidade vai levar em consideração ao aspecto de carga raio. Logo, então esse item é um item falso. Vou colocar aqui errado, né? O segundo item, a eventual dissolução de nitrato de amônio em água causaria a diminuição do pH da água. Bom, o que é importante te levar em consideração? Em primeiro lugar, que o nitrato de amônio, ele é um sal, né, que ele vai se dissociar da seguinte forma em meio aquoso. Ele vai se dissociar em íon NH4+, e NO3-. E uma vez que o íon NH4+, não se dissocia, não se ioniza por completo, logo ele vai ocorrer o processo de hidrólise. Ele vai ser hidrolisado, melhor dizendo, que em presença de água vai reconduzir a formação aí do NH3 e liberando aí um próton, gerando aqui o íon hidrônio. Logo, essa espécie aqui é um ácido de Bronsted. Consequentemente, o pH irá diminuir. Logo, esse item, melhor dizendo, é correto. Item 93. A ligação existente entre íons nitrato de amônio sólido é direcional, daí elevada a resistência desse tipo de sólido a impacto. Bom, esse já de cara é um item falso, errado. Por quê? Se vocês virem nos meus posts anteriores aí no meu feed, vocês podem observar que eu sempre frisei que ligações iônicas são ligações nada mais que um arranjo de par coulombico. Ah, professor, mas o íon amônio ele não é um íon forte que garanta, como se diz assim, comparado com o íon sódio, por exemplo, ele vai ter um caráter iônico muito forte. Claro que não, mas a natureza, a característica mais preponderante dessa ligação é uma ligação iônica. Então, ligação iônica ela não é direcional. Então, esse é o motivo desse item ser falso. Na verdade, é um par coulombico. Quando a ligação é direcional, eu tenho aí a sobreposição de orbitais atômicos para poder formar uma combinação linear, gerando aí um orbital molecular. Logo, esse item é falso. Vou deixar aqui mais forte aqui para poder frisar para vocês. Bom, sabendo-se que o sódio e o cloro estão no mesmo período da tabela periódica e que o sódio pertence ao grupo 1 e o cloro ao grupo 17, é correto concluir que a energia de ionização do cloro é superior à do sódio. Esse item é correto. Uma vez que, quando eu também falei a respeito de propriedades periódicas, cabe lembrar que o cloro ele possui uma alta afinidade eletrônica. Consequentemente, ele vai ter uma grande carga nuclear efetiva. Logo, em virtude disso, é muito mais difícil remover elétrons desse elemento e chegar a produzir, por exemplo, o íon cloro+, certo? Então, vamos para o item seguinte. Considerando-se a reação ilustrada abaixo, correspondente à síntese do tiopental, em que ET, refere-se ao grupo etil, é correto concluir que a síntese dessa molécula se inicia com uma alquilação em uma molécula pertencente ao grupo éster. Primeiro de cara, esse item aqui, senhores, é que nem a gente fala no jargão do futebol. É um item muito corta-luz, né? É aquela questão, né? Ele coloca uma reação química, num processo global. Tomar muito cuidado por isso, porque essa etapa aqui, para poder ocorrer essa aqui, eu preciso de ter um mecanismo consequente. Eu tenho aqui duas etapas, e não esse item é correto, errado, que eu vou mostrar logo a seguir. Por que esse item é errado, senhores? Pensando aqui em consideração,
Primeiramente, olhando aqui essa substância, né? Para levar em consideração essa substância, ela tem que levar o seguinte aspecto. Eu tenho um efeito aqui indutivo, uma vez que o etóxido de sódio ele vai ativar essa ligação aqui, ó, esse carbono, nessa posição aqui. Os orgânicos, por favor, me corrijam, né? De forma que eu tenha a deslocalização dessa dupla ligação aqui no carbono e no oxigênio, de maneira que eu favoreça o ataque do etóxido nesse hidrogênio aqui. Se a gente for levar em consideração, eu tenho um hidrogênio nessa posição aqui, nesse carbono. E, consequentemente, esse vai ser a primeira etapa mecanística da reação, né? Eu tenho justamente a dupla ligação se interconvertendo aqui para esses dois carbonos e enfraquecendo aqui a ligação carbono-hidrogênio e favorecendo o ataque do etóxido nessa posição aqui. E uma vez que eu formei a dupla ligação, eu tenho a segunda etapa, que vai ser aqui do bromento de alquilo aqui atacando, né, nessa posição e, consequentemente, eu tenho a formação daquele segundo produto lá nessa posição aqui, nesse caso aqui. Então, eu tenho, primeiramente, a ativação aqui dessa ligação aqui, retirando o hidrogênio e formando uma dupla ligação nessa posição por conta aí do efeito indutivo. E depois eu tenho o ataque aqui da alquila para poder formar esse segundo produto. Logo, esse item, então, senhores, é falso. Supondo-se que tivesse sido injetados no condenado 50 ml de uma solução letal com concentração de KCl igual a 1,6 mol por litro, é correto afirmar que a massa de sal injetada equivaleria a 6 gramas. Bom, nesse caso aí, temos que fazer alguns cálculos, né? De concentração aí, de molaridade, enfim, de quantidade de matéria e de relações de massa-volume. Vamos lá? Bom, se a gente for levar em consideração com os dados dados pelo problema, temos aqui, né, volume de 50 ml de solução, molaridade de 1,6 mol por litro, e a massa molar, tudo bem que ele deu um valor mais aproximado, e eu acho que talvez isso eu causei um valor que eu vou explicar mais à frente aí. Eu consigo agora resolver esse item, né? Bom, uma vez que eu tenho massa molar, molaridade e volume, logo eu pego pela relação aí de molaridade. Que molaridade nada mais é que quantidade de matéria de um soluto em função do volume da solução. Uma vez que eu tenho o valor de 1,6 e de 0,050 litros, né? No caso aqui, convertidos, eu tenho um número de mols aqui de 0,08 mols aqui para o KCl. A partir disso, eu tenho relação de que quantidade de matéria é a relação da massa desse soluto e da massa molar desse soluto. Então, substituindo aqui na equação, eu chego a um valor de 5,96 gramas de cloreto de potássio. Aí, o candidato ele chega, por exemplo, numa questão dessa e já vai lá e, opa, beleza, 6 é aproximadamente 5,96 é aproximadamente 6, então esse item está certo. Não, senhores, esse item está errado, porque, senhores, o CESP, ele é mestre, PhD, livre docente ou qualquer outra titularidade acadêmica em pegadinhas de concurso. Está aqui falando, né? É correto afirmar que a massa do sal injetada equivaleria a 6 gramas. Só o fato de estar escrito aqui equivaleria significa que é o valor exato. E não é o valor exato. Se estivesse... Aqui é errado, perdão. Se tivesse o valor de 5,96 gramas, estaria correta essa sentença. Mas agora, se tivesse escrito o valor aproximado de 6 gramas, isso
Seria.